Um outro mito é que a África possui apenas um idioma. Na verdade, se nós formos pensar bem, e se eu for perguntar aqui agora, qual que é o idioma africano, né? Nós brasileiros somos banto-falantes. Só que o banto, ela é uma derivação das mais de 2.000 línguas que existem dentro do continente. Algumas dessas línguas são faladas por dezenas de milhões de pessoas, como, por exemplo, o Swahili, o Hausa, em uma extensão territorial muito grande, e outras que são faladas por pequenos grupos. Também é possível que em uma área restrita, dois grupos vizinhos falem línguas totalmente diferentes. Vocês podem ver aí no mapa linguístico que está aqui do lado, vocês podem ver que existe uma diversidade de povos, de troncos linguísticos, de famílias linguísticas dentro do continente africano. E isso foi o que conseguiu ser mapeado nos dias pelos pesquisadores, fora as línguas que desapareceram sem registro, sem o nosso registro, né? Porque eles tinham o registro deles, mas o registro da civilização ocidental. Então, para efeitos de estudos linguísticos, os idiomas africanos eles são agrupados em 4 grandes famílias, que consideram apenas as línguas originárias realmente do continente. As línguas estrangeiras, elas não estão citadas aqui. Então, nós temos as línguas afroasiáticas, como eu disse, a Ásia já fazia comércio com a África há milhares de anos. Nós temos também, essa língua afroasiática também é denominada câmito-semítica, e ela abrange mais de 240 línguas, mais de 285 milhões de falantes. A sua localização ela vai da região do Maghreb, que fica no norte da África, passando pelo Sahel e pelo leste da África, até as fronteiras do continente com o sudoeste da Ásia. O Grande Maghreb, ele inclui a Mauritânia e a Líbia. Na época do Império Romano, ele era conhecido como África Menor. O Sahel é uma faixa de 500 a 700 quilômetros de largura, em média, e de 5 a 400 quilômetros de extensão, que fica entre o deserto Saara, ao norte, e a savana do Sudão, que fica ao sul. E fica entre o Oceano Atlântico, a oeste, e o Mar Vermelho, que fica a leste. Então, essa é a faixa denominada Sahel. Uma outra família linguística são as nilo-saarianas, originárias do deserto do Saara, do Vale do Rio Nilo e da região dos Grandes Lagos. Essa linguagem ela surgiu antes do processo de desertificação do Saara, que trouxe grandes modificações e provocou ramificações das línguas do grupo. A maior ramificação é a Songhai, composta por diferentes línguas, com mais de 3 milhões de falantes. Essa língua, as línguas dessa família nilo-saariana, elas são faladas na Argélia, no Benin, em Burkina Faso, no Mali, no Níger e na Nigéria. Falada também pelos Maasai do Quênia e da Tanzânia. Uma outra família é da língua dos Khoisan, que usa os cliques como fonemas e muitos consoantes. Esse é um dos menores grupos linguísticos, ela é falada pelos habitantes do Kalahari, da região do Kalahari, que fica no sudoeste da África. Também é falada no território de Botsuana, Namíbia e África do Sul, além de alguns pequenos grupos, alguns pequenos territórios de Angola e Zâmbia.
e Zâmbia. O maior grupo é o das línguas nígero-congolesas, diretamente ligadas ao Brasil. Como eu disse anteriormente, nós somos banto-falantes. Então, nós pertencemos a esse tronco linguístico, essa família linguística nígero-congolesas. E elas abrangem parte da África subsaariana e tem o banto entre suas numerosas famílias linguísticas. A maioria dos negros sequestrados que foram trazidos para o Brasil, eles eram dessa região e falavam as línguas da família, né, do grupo nígero-congolês. Alguns linguistas acrescentam um quinto grupo, das línguas austronésias, falados pelo povo malgache. O povo malgache é uma história interessantíssima, porque esse povo ele é resultado de asiáticos que vieram, conquistaram, né, os mares, vieram navegando, chegaram até a costa da África, na ilha de Madagascar, e então os descendentes que são descendentes de africanos e asiáticos é o chamado povo malgache, que habita a ilha de Madagascar. E aqui é interessante saber também que muitas dessas línguas elas não possuem o alfabeto próprio e por isso às vezes são classificadas como dialetos. Isso acontece, por exemplo, com o Hausa, que empresta o alfabeto árabe. Então, quando vocês veem muitas representações de linguagens da África e que vocês veem aqueles pictógrafos, o alfabeto árabe, provavelmente você está vendo alguma língua do tronco Hausa. E também algumas línguas da África do Sul e do Zimbábue que recorrem ao alfabeto latino. Em Madagascar, como em vários países da África, a língua nativa, no caso de Madagascar, a língua malgache, ela é considerada a língua nacional, mas ela divide espaço com outras línguas estrangeiras, no caso de Madagascar, com o francês, que ainda continua sendo a língua principal dos meios escritos e utilizada na escola. Então a colonização acabou, mas não se foi.